meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui novamente pelo Grupo União Espírita Nosso Lar. Que possamos nesse momento nos envolver de energias salutares, que Jesus lá do alto possa emanar toda a sua luz, toda a sua bondade, o seu amor. Que essa luz caia sobre nós, no nosso corpo físico e espiritual, trazendo uma paz interior, um aconchego em nosso coração. Que Jesus possa estar presente sempre no nosso caminhar e que os bons espíritos possam nos fortalecer nessa noite de hoje e na nossa semana. E agradecidos, rogamos ao Pai sempre a sua proteção. Que assim seja. Então, amigos, hoje nós estamos aqui pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, trazendo uma reflexão. E na noite de hoje vamos falar sobre os ciclos que vão e os outros que chegam. São momentos, de acontecimentos que chegam em determinado período da nossa existência, que vem nos ensinar muito e que não vem como um castigo, E isso jamais vai acontecer, e sim como um aprendizado. Na Gênese, no capítulo 18, os tempos são chegados, Eu peguei um pequeno trechinho desse capítulo que diz: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos, se vão para dar, uma regeneração à humanidade. Então, no momento de hoje, nós estamos em tempos chegados, assim como lá atrás teve vários tempos que chegou, que chegaram e que trouxe alguma bagagem, algum acréscimo àqueles que viveram naquela época. Assim é sempre, A gente vive em ciclos, às vezes calmos, E às vezes turbulentos. Faz parte isso da nossa existência. Assim como o bem e o mal sempre vai andar juntos, A tristeza, a alegria. Então, hoje, na noite de hoje, nós vamos falar dos ciclos passados, alguns deles, para chegar até nesse momento atual. E estamos passando por um momento que eu digo que é uma turbulência, uma maré alta, Momento que uns falam que é um momento de caos, mas é um momento que houve em outros tempos, E que agora chegou o nosso momento de vivenciar um tempo difícil. São acontecimentos que vêm ao longo da nossa vida, da nossa existência, que são lições, aprendizados, Que vamos carregar junto ao nosso espírito. Vão aparecer, ciclos que serão tão difíceis que a gente vai se sentir como se fosse o fim, Mas não, tudo passa, Então, a gente tem que ser firmes, fortes, enfrentar cada dificuldade com fé, com esperança, confiar em Deus. Ele sempre está, nos observando a cada passo de nossa evolução e sempre com toda a paciência de um pai maravilhoso, bom e justo para todos os seus filhos, Pois bem, agora vou iniciar falando de algumas passagens, acontecimentos que a humanidade já passou, enfrentou ao longo do tempo, E que naquele momento, achando que seria os fins dos tempos,
mas são fim de ciclos, né? É um tempo que se passa, né? E que a gente vai carregando em nossa bagagem. Nós tivemos, que eu marquei aqui agora para falar para vocês, uma erupção do Vesúvio, né, em 79. Essa erupção, ela foi uma das mais conhecidas catástrofes erupção vulcânica de todos os tempos. As cercanias romanas de Pompeia, localizada na Itália, no Império Romano, né? Esse impacto estima-se 16 mil mortos. Então, você imagina você vivenciando, né, essa erupção, esse momento, essa turbulência que foi para aqueles que viveram, né, nesse momento. Eu marquei agora o terremoto Antioquia, ano de 526. Olha, o ano foi em 526. Localizado perto do que é hoje a moderna Antaquia, na Turquia, cujo território incluía partes dos atuais estados da Turquia e da Síria. A data precisa estimada é entre os dias 20 e 29 de maio, deixando toda a cidade destruída. Além disso, foram cerca de 250 mil mortos. Olha, que destruição que foi essa, né? Tivemos a rebelião Anluşur. Conheça uma das guerras mais sangrentas da história. Foi uma revolta militar na China imperial que causou a morte de cerca de 36 milhões de pessoas no século VIII. Depois nós vamos passar pela guerra entre Toctamix e Tamerlão. Foi um conflito ocorrido nas décadas de 1380 a 1390, onde pessoas, né, desencarnaram. Foi entre 15 mil a 20 mil pessoas mortas. Passamos agora para o sismo de Shanxi, de 1556. Esse sismo, né, do condado de Hua, e sismo mais mortífero da história recente, no qual morreram aproximadamente 830 mil pessoas. Agora nós vamos falar sobre o sismo de 1756, também conhecido como terremoto de 1755, resultando na destruição quase completa da cidade de Lisboa, especialmente na zona baixa, e atingiu ainda a grande parte do litoral Algarve e Setúbal. O sismo foi seguido de um maremoto que se crê que tenha atingido a altura de 20 metros e de múltiplos incêndios, tendo feito certamente mais de 10 mil mortos. Pensa bem, quem viveu e viu isso, a sensação que foi, não é? Então, assim, mais um momento de turbulência. Depois nós vamos passar para o grande furacão de 1780. Esse furacão, também conhecido como furacão São Calixto II, é o furacão atlântico mais mortífero, né? Mais de 27.500 pessoas morreram quando o furacão passou pelas pequenas Antilhas e no Caribe, entre 10 e 16 de outubro de 1780. Não se sabe exatamente a trajetória e a intensidade do furacão, pois o banco de dados daquela época, né, não tinha, né, começou a ser criado apenas em 1851, então foi uma estimativa que eles fizeram. Depois, aqui nós vamos marcar a rebelião de Taiping, 1851 a 1864, um dos conflitos mais sangrentos da história, em confronto entre forças da China imperial e um grupo inspirado por místicos autoproclamados. Calcula-se entre 30 a
50 milhões de pessoas que morreram em consequência direta desse conflito. Agora nós vamos falar da erupção de Krakatoa, em 1883. Essa erupção de Krakatoa, em 1883, ocorreu em 27 de agosto daquele ano, na ilha de Krakatoa, localizado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Sumatra e Java, nas Índias Orientais Holandesas, atual Indonésia. A ilha desapareceu quando o vulcão homônimo, no monte supostamente extinto, entrou em erupção. Esta é considerada a segunda erupção vulcânica mais fatal da história e a sexta maior erupção do mundo. A caldeira de magma do vulcão era monstruosa, pois aproximadamente 16 quilômetros de diâmetro. O vulcão não parou de cuspir lava e houve ainda outras erupções durante todo o ano. Antes da erupção, a ilha possuía 882 metros de altitude, mas após a erupção, a ilha foi riscada do mapa, tendo-se um lago formado na cratera do vulcão, onde hoje vivem várias espécies de plantas e pássaros. Olha só, não é? Em 1900, aconteceu a seca mortal na Índia, né? As secas são muito comuns na Índia, desde o século XVIII. Entretanto, no ano de 1900, ocorreu uma das piores tragédias já enfrentadas por esse país. Estima-se que no norte da Índia tenham morrido aproximadamente 3,25 milhões de cidadãos indianos em decorrência desta calamidade. Agora nós vamos, para o período de 1914 a 1918, onde houve a Primeira Guerra Mundial. Foi um marco na história da humanidade, foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico, uma geração de jovens que cresceu traumatizados com os horrores da guerra, né? E teve um saldo de 10 milhões de mortos. Agora nós vamos falar de uma inundação na China em 1931. Para você ver, né? Eles tiveram um ciclo que veio a seca. Agora vem esse ciclo na frente com uma inundação, né? Uma hora seca, uma hora inundação. Então, nessa inundação da China, né, que foi a grande inundação do Rio Amarelo, considerada um dos piores desastres naturais já ocorridos em todos os tempos, em número de vítimas fatais. Ocorreu em 1931 e estima-se que foram mortas 1 milhão a 4 milhões de pessoas, incluindo-se aí os efeitos secundários da inundação, como destruição de casas, lavouras, fome, desabrigados. Não só na bacia do Rio Amarelo houve essa enchente, né, como os outros rios da China, como Rio das Pérolas, né, o Rio Uaia, né, que causaram inundações todo ano, né? Então, e junto dessas inundações, gente, veio muitas doenças, né, causando mortes. Agora nós vamos entrar na Segunda Guerra Mundial, um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizada em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados.
Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares, marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate. Foi um conflito mais letal da história da humanidade. O resultado, gente, foi de 50 a 70 milhões de mortes naquela época. Agora nós vamos para o ciclone Bola de 1970. Foi um ciclone tropical devastador que atingiu o Paquistão Oriental, atual Bangladesh, e Bengala Ocidental na Índia, em 12 de novembro de 1970. O ciclone foi o sistema tropical mais mortífero já registrado e também um dos desastres naturais mais mortíferos nos tempos modernos. Entre 300.000 a 500.000 pessoas perderam suas vidas, principalmente devido à maré de tempestades associada de inundações de ilhas de pouca altitude. Então, gente, mais mortes nessa época. Fora o pânico, né, que as pessoas passaram nesses momentos de turbulência. Agora nós vamos falar do sismo, tsunami do Oceano Índico de 2004. Esse sismo no Oceano Índico foi um terremoto que ocorreu em 26 de dezembro de 2004, com epicentro na costa oeste de Sumatra, na Indonésia. Esse terremoto é conhecido pela comunidade científica como o terremoto de Sumatra-Andaman. E essa tragédia matou cerca de 230.000 pessoas. Olha quantas vidas que já se foram, né, gente? Com essas turbulências ao passar do tempo. Até então, falamos das catástrofes. Agora nós vamos citar epidemias, né? Nós vamos falar agora da praga de Justiniano. Foi a primeira epidemia conhecida causada pela bactéria, né? Yersinia pestis. O seu auge é o início que decorreu entre 541 a 544 d.C., em Beluzil, no Egito, depois de chegar à Etiópia. Espalhou-se rapidamente, afetando sobretudo o Médio Oriente e a bacia do Mediterrâneo, com uma incursão militar na Europa mediterrânea. Com este surto inicial de peste, começou no reinado do imperador Justiniano I, né? Foi por isso que deram o nome, né, dessa peste Justiniano. E ela estima-se, né, que a população europeia e do Médio Oriente, ela reduziu de 25 a 60%. Estima-se 25 a 50 milhões de mortes. Agora nós vamos passar para a peste negra, também conhecida como uma peste bubônica. Grande peste ou praga foi uma pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 a 1351. Agora nós vamos falar também da gripe espanhola. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia de um vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época.
Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Agora nós chegamos à nossa época, o coronavírus, né? O corona, ele começou na China, né? O ano passado, no final do ano, né? Pegando o final do ano de 2019. E já infectou mais de 4,4 milhões de pessoas. A Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, já provocou a morte de mais de 300 mil pessoas até o dia 14, né? É um balanço da Universidade Americana. Então, assim, são balanços, né, que a ciência vai fazendo, né, as pessoas, os pesquisadores, as pessoas que estão ligadas, né, a esse episódio, elas têm uma forma de avaliar e trazer, né, como se diz, esse balanço, né? E tenho em mente que assim que passar essa pandemia, teremos, através da mídia, né, o valor total de mortos, né, de pessoas contaminadas. Então, é um episódio muito difícil, né? Mas que ocorreu, né? E estamos passando, e que tenhamos fé, né? Que tudo na vida passa e isso também passará. Mas agora nós vamos falar, né? Também do suicídio, que às vezes a gente acha que nós estamos no fim dos tempos, né? E que o suicídio aumentou cada vez mais, está aumentando. E se a gente pegar lá atrás, a gente vai ver quanto já teve de suicídios lá atrás também, entendeu? Então, assim, os judeus, nas suas dificuldades, foram muitos que se suicidavam. Os negros, na época da escravidão também, né? Era uma das coisas que mais acontecia. Eram negros se suicidando através de enforcamento, através daquela língua que eles mesmos punham a língua para dentro, né? E se sufocavam, né? Tem vários meios que a gente relata, né, em pesquisas que a gente vai pesquisando e vai vendo o tanto de suicídio que teve na época da escravidão. Assim também quando teve as tragédias também daquelas crianças judias que eram levadas a cativeiros em Roma a fins de prostituição. Eram muitas crianças que acabavam se matando também por conta disso. Então, assim, é algo que também, desde lá de trás, né, já vem, né, vai acontecendo. Cada momento teve a sua dificuldade e a pessoa acabava se suicidando e teve muitas mortes, gente, lá atrás também, muitas. Não é só agora. Então agora faço a pergunta: são chegados os tempos? Sempre existirá estes tempos. E cada um deles nos trará uma lição e sempre será necessário, pois este mundo é de provas e expiações. Estamos em tempos tendo lições, provas que foram passadas e cada um de nós iremos passar por elas. Que tenhamos fé, esperança em Deus, porque Ele está sempre presente através de Jesus, nosso Mestre,
dos espíritos bondosos, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Nunca estamos desamparados. Jamais vamos esquecer que Deus é o Pai misericordioso, bondoso e com toda a paciência para conosco. O que Ele espera de todos nós é que tenhamos passado as experiências, as lições bem aplicadas em nossa trajetória. Aqueles que passaram por nós, tumultuando, às vezes nos tirando daquela paz, eles fazem parte para o nosso crescimento. Vamos praticar com eles a tolerância, a paciência. Eles também vão aprender muito conosco. Será trocas de aprendizado. Assim como no nosso caminho, veremos sempre uma discrepância econômica, uns com tantos e outros sem nada, mas é necessário. O bem e o mal sempre andará ao lado. Tudo é necessário para as nossas lições diárias. Só assim vamos, crescer moralmente e espiritualmente. Essa mudança para a regeneração não está no planeta, e sim dentro de cada um de nós. Pode ter certeza que quando nos regenerar por dentro de nós, o nosso mundo íntimo, e isto cada um terá individualmente, em sua época certa. Daí vamos para um mundo melhor, para um novo planeta, onde terá os regenerados da Terra, onde teremos um novo rumo, um novo caminho a trilhar, com novas oportunidades de crescimento e evolução. No nosso mundo íntimo, somos seres de Deus, buscando sempre a nossa evolução necessária. Que possamos entender que as dores, as aflições são necessárias, mas as alegrias também vão fazer parte. Ambas andam ao lado para nos ensinar sempre o que é certo, o que é errado, o que nos faz bem e o que nos faz mal. Deus é maravilhoso, justo e nos ama, e quem ama, educa. Então, que possamos ter mais paz, mais tolerância, mais amor, que possamos viver esse momento como uma grande lição, uma grande prova para vir um novo ciclo lá adiante, A gente sabe, nós espíritas, que nós, se partirmos, nós não morremos, e sim a morte do corpo. O espírito, ele continua a trilhar sempre e cada vez mais adiante. É isso que Deus quer de nós, que sempre possamos nos regenerar, nos melhorando, nos purificando. E quando a gente passa a um outro lado, mais regenerado, não vai pensar que nós não vamos ter lutas. Lutas teremos sempre. Sempre teremos algo a vencer. Só que cada vez que vamos nos melhorando o nosso íntimo, nós vamos entendendo mais o propósito de Deus, para conosco. Então, que tenhamos fé, esperança, dias melhores virão, tudo na vida passa, e que possamos continuar a trilhar, a nos amar e a vencer sempre cada obstáculo que vão aparecer no nosso caminho. Que Jesus possa abençoar a nossa semana. Não vejo a hora de poder ver todos os meus amigos, nos abraçar, nos amar. Enquanto isso, fico aqui, continuando com o meu trabalho, ajudando sempre no possível os meus irmãos mais necessitados,
né? Então, que possamos continuar, aonde estiver, a trabalhar no bem, no amor e na caridade. Vamos lembrar, viu, gente? Todos os dias, tirar um tempinho para ligar para um amigo, para um familiar e perguntar se eles estão bem, se estão precisando de algo. Bater um papinho. Vocês não sabem o quanto isso ajuda. Então, que tenhamos uma semana muito abençoada, de muitas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. E que possamos agora fechar os nossos olhos, rogar ao Pai, rogar a Jesus, proteção e amparo a todos nós. Que os bons espíritos mensageiros do nosso Mestre possa percorrer nesse momento por todo o nosso lar, abrindo caminhos, encontrando irmãos que ali possam estar, necessitados de amparo, de proteção, de carinho, que eles sejam abraçados, amados e levados para um lugar de paz e de muito amor. Que esses mensageiros do nosso Mestre possam nesse momento nos envolver de muito amor e de muita paz. Que a paz do Senhor esteja dentro do nosso lar, sempre, nos trazendo a energia necessária para a nossa cura física e espiritual. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.